Paz do Senhor, queridos e queridas. Olha, nós aqui dando continuidade a mensagem muito forte sobre Asaf, sobre não olhar para as circunstâncias. E o texto que nós estamos tendo por base está no Salmo 7:3, verso 2. Salmo 73, 2 diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Amém. Verso 3: pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Vamos orar. Pai, louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és, Senhor, digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Amigo Espírito Santo, ministra a Tua palavra aos nossos corações. Que o Teu nome seja glorificado e que, acima de tudo, seja notório que o Senhor tem falado com cada um de nós. Abre a nossa visão espiritual, dá-nos discernimento para observar e compreender o que Tua voz quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, quando a gente observa acerca da história de Asaf, quando ele diz que os pés dele quase se desviaram, a gente entende que este Salmo 73 marca uma mudança muito importante dentro do livro dos Salmos. Porque até o Salmo 72, a ênfase recai sobre a realeza davídica, ou seja, sobre o rei Davi. Porém, a partir do Salmo 73, inicia-se a coleção dos Salmos de Asaf. E diga-se de passagem, Asaf não era um homem comum. Ele foi escolhido por Deus e, acima de tudo, com a seleção do rei Davi para liderar a adoração diante da Arca da Aliança. E isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16. Ele era profeta, ele era músico e ministro do templo, mesmo assim passou por uma crise espiritual. E isso nos ensina que a crise não escolhe posição espiritual. Até quem serve no altar pode enfrentar dias de conflito interior. Não tem esse negócio de, eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou missionário. Não. A crise não escolhe. Quando Deus quer provar, Ele prova. Isso é bíblico. A Bíblia diz que o Senhor prova o justo. Então, com isso, a gente percebe que o problema de Asaf não foi um pecado moral. Foi uma batalha da mente e da perspectiva. Sabe como é difícil muitas vezes a gente fazer a obra e estar naquele estreito, naquele processo. Mas com isso a gente entende algo bem interessante, que a crise começou quando ele tirou os olhos de Deus. Não tira os olhos do Senhor. Veja o que é que ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Observe a sequência. Primeiro ele olhou para os ímpios. E quando a gente olha para os outros e se esquece de viver a nossa vida, a salvação é individual, meus amados. Mas Deus é aquele que hoje está abrindo o teu entendimento e te dizendo: foca na tua comunhão comigo. E depois Asaf começou a compará-los consigo mesmo. Ele disse: eu sirvo e não tenho o que ele tem. Olha para aí o perigo. Eu sirvo e não tenho o que eles têm. Mas não é para a gente, colocar em balanças ou tentar muitas vezes comparar, porque aquilo que Deus tem me dado como porção, eu posso dizer que mesmo não sendo merecedor,
eu tenho, aprendido com o Senhor a ter intimidade com Ele, a buscar a face dEle, a adorar ao nome dEle. Veja, primeiro ele olhou para os ímpios, depois ele começou a compará-lo consigo mesmo, depois ele teve inveja, porque em seguida nasceu a inveja, e a inveja produziu dúvida, e a dúvida quase produziu a apostasia, que é afastamento da fé em Deus, da esperança em Deus. Quem sabe você não tem passado por essas etapas. Está olhando os ímpios, está se comparando consigo mesmo, está tendo inveja. Daí, quando vem inveja, vem a dúvida, e depois já começa a se esfriar. Colocar a culpa em Deus. E a comparação é uma das armas mais perigosas do adversário no século 21, do inimigo. Porque enquanto Asaf adorava a Deus, somente estava perguntando: vale a pena servir a Deus? Vale a pena permanecer fiel? E quantas vezes a gente não vai adorar com esse sentimento, com a mente dividida entre adorar e olhar o que os outros têm? Meu amado, não perca o tempo fazendo isso. Coloca Deus no centro, porque é exatamente isso que o adversário quer colocar no coração de cada cristão. Porque hoje muitos vivem esse mesmo cenário, essa mesma luta. Quem não serve a Deus, prospera. Mas quem vive no pecado, parece feliz. Porém, a prosperidade sem Deus é temporária. É temporária. Você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você? Porque o maior campo de batalha hoje em dia é a mente. Antes dos pés escorregarem, o coração já havia sido abalado. E tem muita gente assim, que antes de cair o coração já fica abalado com as ofertas, com aquilo que o adversário muitas vezes, tenta colocar nas mentes, porque ninguém abandona o evangelho do dia para o outro. Não. Primeiro, perde o prazer na oração, isso é um perigo. Segundo, perde a alegria de buscar a palavra, e pouco a pouco vai de ladeira abaixo. Depois começa a admirar o mundo, como o filho pródigo, que estava bem na casa do pai e de repente olhou para o mundo. Mas quando voltou sem nada. E um dos passos também, sabe o que é? A pessoa deixa de valorizar a presença de Deus. Porque depois disso, os pés acompanham aquilo que a mente decidiu. O versículo mostra isso, veja. Os meus pés quase se desviaram. Quase caí, quase. Os pés apenas revelam a direção do coração. Porque a prosperidade dos ímpios era apenas algo aparente. Era apenas algo aparente. Asaf fez uma longa descrição. Ele observa que eles têm saúde, acumulam riquezas, vivem despreocupados, zombam de Deus, parecem intocáveis. Sim, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver isso. Porém, a gente percebe um detalhe que ele não estava enxergando. É que ele via apenas o presente. E Deus estava vendo o destino eterno. Você está entendendo o quão forte é isso? Muitas vezes julgamos uma pessoa pela fotografia do momento, enquanto Deus conhece toda a história. Porque tudo isso mudaria quando ele entra no santuário. Aí ele fala: até que entrei no santuário. Essa pequena frase muda completamente o salmo. Porque no santuário as emoções são confrontadas pela verdade.
Na casa do Senhor, a lógica humana é substituída pela revelação divina. Na casa do Senhor, na casa de papai, no templo, no santuário, a visão terrena dá lugar à visão espiritual. Porque não foi Deus quem mudou, foi Asaf quem passou a enxergar corretamente. E hoje eu te convido a enxergar corretamente o que Deus está falando contigo de bom e alto som. É tempo de enxergar, de abrir os olhos, de tirar as escamas e de ver realmente os ímpios que não servem a Deus. Pode até ter bens materiais, mas aonde eu vou, não vai adiantar, não vai prestar, a riqueza não vai servir para nada lá, porque riqueza maior é ter o nome escrito no livro da vida. Há pessoas que, quando chegam ao culto desanimadas, saem fortalecidas. Aí é que está a maior riqueza, porque na presença de Deus a perspectiva muda. Amém? Que hoje nós possamos, acima de tudo, se arrepender, como Asaf disse: olha, a riqueza mesmo é estar na casa do Senhor. Riqueza mesmo é saber que a graça me sustenta. E graça no original é favor imerecido. Entendeu? Hoje, que você aplique esta palavra ao teu coração e saiba que riqueza mesmo é servir ao Senhor. A gente pode passar pela luta que for, pela prova que for, mas quando a gente vê que Deus cuida de nós, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem riqueza no mundo que pague isso. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Concluímos hoje essas duas mensagens concernente ao salmista Asaf. E eu garanto que Deus falou contigo. Que Ele falou comigo. Amém. Um abraço. Paz do Senhor. Que Deus te abençoe. E vocês são uma bênção em nome de Jesus. Oh, glória!